E aí pessoal, vocês estão bem? No vídeo de hoje trago o resumo do anime Fumetsu no Natae ou To Your Eternity, episódio 5 que encerra a vila de Ninana, e episódio 6 que inicia a nova jornada do Fushi. E vocês que vieram da parte 1 e 2 estão gostando? Deixe um like pra mim saber ou comente. Então, estão prontos? Vamos lá! O quinto episódio começa com o narrador falando que desde Ninana até Yanome, Fushi continuou recebendo estímulos e passou pela primeira fase de crescimento, desenvolvendo uma consciência. Marte, Barona e Pioran se tornaram prisioneiras, e Fushi, com sua consciência despertada, começou a agir por conta própria, buscando mudanças. E novamente Fushi recebeu mais um estímulo. Vemos Barona resgatando Marte, Fushi e Pioran e descendo até onde estava o corpo de Oniguma para tentar fugir pelos esgotos. Barona pretende cortar um pedaço da pele de Oniguma para levar para sua vila na intenção de mostrar que Oniguma estava morto e parar com os rituais de sacrifício. Marte vê o que Barona está prestes a fazer e a impede, pois acha aquilo cruel demais e afirma que aquele urso não era o deus Oniguma. Barona tenta convencê-la de que aquilo era o necessário, mas não consegue, então decide ir com Marte. Pioran questiona Barona sobre não conseguir levar o pedaço da pele, e Barona diz que dará um jeito. Todos conseguem sair da cidade com uma carruagem que logo começa a ser atacada. Dentro da carruagem vemos que Marte deixa cair algo, e Fushi junta com o nariz. Marte diz que é segredo e que é comida de agradecimento para Barona. Pioran troca de lugar com Barona para conduzir a carruagem enquanto Barona as defende. Ela pergunta a Marte o que ela gostaria de fazer quando crescer, tentando distrair a menina. Então Marte começa a dizer que gostaria de fazer tudo, começando a aprender a cozinhar, gostaria de ter filhos, fazer pelúcias igual as que Barona faz para ela, aprender novas palavras, escrever e criar uma escrita para seu povo, e tudo mais que ela não sabe por ser criança. Barona acaba sendo atacada por flechas e consegue se defender. Em seguida, Barona pega um pedaço de cabo e faz um arco, contra-atacando. Hayase defende o ataque, dizendo para apenas deixarem o lobo e poupariam suas vidas. Marte e Barona se recusam. Os capangas de Hayase partem investir da carruagem para a invasão. Barona entra em luta corporal e consegue defender, derrubando os invasores. Marte fica muito preocupado pensando em como pode ajudar. Hayase prepara uma flecha e dispara em direção a Barona, que estava de costas, então Marte, na intenção de ajudar, pula em frente à flecha, salvando Barona e se ferindo gravemente no processo. Fushi recebe outro estímulo e parte para atacar Hayase, que dispara uma flecha em sua direção. Fushi se fere, mas dessa vez toma a forma do urso Oniguma e contra-ataca Hayase e seus subordinados. Após esse ataque, somos apresentados ao passado de Barona, que sempre observava Marte. Um dia a menina pergunta por que ela sempre vivia sozinha na vila, e descobrimos que Barona não tinha família. E após a pergunta, Marte recebe sua primeira pelúcia de Barona. A menina fica tão feliz que cria as comidinhas de agradecimento para Barona, e decide que elas duas deviam ser uma família. De volta ao presente, vemos que elas pararam em uma cidade. Marte está ferida nos braços de Barona, que chama por seu nome diversas vezes. Enquanto Fushi, furioso em forma de Oniguma, está destruindo a cidade e atacando vários guardas, Marte dá sinais de vida e Barona rapidamente deita a garota no chão para fazer os primeiros socorros. Ao rasgar a camisa de Marte para estancar o sangramento, Barona vê a comida de agradecimento que Marte sempre fazia para ela, e Marte faz um pedido a Barona para que ela se torne mamãe em seu lugar. Barona se recusa e diz que esse era o sonho dela e que ela deveria realizá-lo. Ao terminar de enfaixar o ferimento, Marte sem forças pergunta se Fushi está ali. Barona hesita por um momento, mas diz que sim, ele estava ali. Marte diz suas últimas palavras e não resiste. Um momento de silêncio é feito e Pioran dá prosseguimento com a carruagem. Barona pega a comida de agradecimento que Marte fez para ela e encena como ela sempre fazia para a menina. Barona pega o corpo de Marte e desce da carruagem, deixando Pioran partir sozinho. Barona parte em direção a Fushi, que estava lutando contra os guardas Yanome, e ao chegar até o local ela chama por ele, e o agradece por ele estar lutando por Marte, mas que agora estava tudo bem, que não precisava mais lutar. Fushi então para e toma a forma do garoto. Vemos que Hayase está ali próximo, gravemente ferida, e vemos Barona fora de si indo em direção a ela, pegando uma lâmina quebrada que estava ali no chão e dizendo a Marte que ambas voltariam para casa juntas. Então somos apresentados a um futuro onde Marte teria voltado para casa, crescido e realizado seu sonho, até que ela se pergunta onde está Fushi. Então vemos o espírito de Marte que relembra dos últimos acontecimentos antes de sua morte.
Em seguida, também vemos o espírito de Oniguma se juntando a ela. O espírito de Marte percebe que Barona está ali perto e vai até lá. Barona estava prestes a tirar sua própria vida e de algum jeito Marte consegue fazer com que Fushi não a deixe fazer aquilo com ela mesma. Fushi pega Barona pelo braço, se transforma em Oniguma e fogem do local. Barona consegue voltar à vila nas costas de Fushi. Os pais de Marte perguntam a Barona o que ela esteve fazendo e onde esteve por meio ano. Barona responde que não conseguiu fazer nada e lhes entrega a carta que Marte havia feito para seus pais. Eles olham e dizem que é apenas uma mão estampada no papel. Barona explica que significa que Marte estava bem. Ambos não conseguem se segurar e os pais de Marte pedem desculpas a Barona. O pai de Marte diz que ele é quem deveria ter protegido sua filha. Todos na vila veem Fushi se transformando de Oniguma para o garoto e ficam espantados. Fushi se aproxima e põe a mão sobre o ombro de Barona como forma de confortá-la. Um garoto da vila corre alertando a todos que os Yanome estavam chegando. Barona diz que devem estar atrás de Fushi e o manda fugir e correr sempre que sentir o cheiro deles, e que a vida não foi dada a ele de bandeja, que ele deveria conquistá-la, e percebe que Fushi consegue entender o que ela estava falando. Fushi, com uma expressão muito triste, toma a forma do lobo e parte daquela vila. Barona sobe até a guarita onde estão os arqueiros de sua vila e conseguem ver onde estão os Yanomeis. E mais uma vez, uma puta visão. Agora tá conseguindo enxergar tipo vários quilômetros de distância. E vemos que Hayase incrivelmente conseguiu sobreviver, mas ficou toda olha pra cara desse bicho. Hayase estava mirando em Fushi. Barona diz que devem atrasá-los. Um dos guardas lhe entrega um arco, porém a informa que aquele arco era muito pesado para ela. Ela diz que vai servir e se prepara para disparar em Hayase. Ao disparar a flecha, ela acaba acertando a mão de Hayase. Os guardas comemoram dizendo que ela conseguiu, mas Barona está decepcionada e diz que errou. Afinal, ela tentou atirar na cabeça de Hayase, mas desde o começo do anime nós só vemos que Barona erra todas as flechas que ela tenta acertar. Então vemos Fushi vagando sozinho enquanto o narrador diz que ao encontrar e se despedir de sua mãe, ele adquiriu sua humanidade. Em seguida, o narrador se corrige dizendo que ele não se despediu dela e sim partiram uma nova jornada juntos. E vemos que Fushi agora consegue se transformar em Marte, encerrando o episódio 6 e terminando a parte da vila de Ninana e Yanome. Começamos o episódio 6 com o narrador recapitulando a fuga da prisão em Yanome, dizendo que aquilo acabou trazendo uma situação inesperada. A morte de Marte foi a segunda morte de um humano que Fushi testemunhou, e isso se tornou a fonte de mais um estímulo. E graças ao encontro de Marte, sua mãe, Fushi ganhou um pouco mais de humanidade, e com o leve cheiro que restou de sua mãe, seguiu viagem. Vemos o narrador falando que Fushi continuou andando em busca de novos estímulos, passando a maior parte do tempo como lobo. Os cheiros o ajudavam a decidir qual caminho seguir. Ele não se transformava no urso, pois a dor era insuportável, e de vez em quando, sem motivo algum, ele se transformava no garoto. E quando ficava com fome, se transformava em Marte, pois nessa forma ele conseguia escalar melhor as árvores frutíferas. E então ele se aproximou de um cheiro conhecido. Vemos que Fushi em forma de Marte encontra Pioran, que brava a questiona por ainda estar viva e que não sabia pelos perrengues que ela passou, ficando perdida sozinha por 3 dias e noites, tendo que pedir comida a estranhos que passavam na rua. E ao tentar dar comida ao jumento, ele acabou fugindo, deixando ela sozinha, e estava ali naquele local se abrigando da chuva. Pioran para e pergunta onde está Barona e o monstro Fushi. Após Fushi subir na carruagem e encarar uma mancha de sangue no chão, Pioran para em silêncio e presencia Fushi se transformando de volta no garoto, entendendo por que ele não a respondia. Fushi desce e continua vagando. Pioran decide segui-lo, já que só havia ele de companhia. Vemos que amanheceu o dia e Pioran continua seguindo Fushi, falando e perguntando o que se passa na cabeça dele para ficar se transformando em Marte. Pioran está cansado e pede para parar. Ela para faminta e em um breve momento de desvaneio, Pioran corre e morde a perna de Fushi, que se transforma em lobo para se defender. Pioran parte em uma segunda tentativa de morder Fushi, que se transforma em Marte e sobe uma árvore frutífera que estava ali perto. Ele se alimenta dos frutos lá de cima e joga algumas para Pioran, assim como Marte fez com ele, arremessando vários frutos lá de cima da árvore. Em seguida, Fushi desce a árvore e parece exigir que Pioran lhe agradeça, semelhante ao que Marte fez com ele enquanto tentava lhe ensinar a falar. Após isso, ele segue em viagem até que encontra um mapa desenhado em uma placa. Pioran pega papel e caneta e começa a copiá-lo. Fushi pega papel e caneta que estavam com Pioran e começa a rabiscar o papel. Pioran o pergunta se ele gostaria de aprender a escrever e começa a lhe ensinar.
Ela se anima e decide ensiná-lo a falar, escrever e como ele viveria como um humano. Em troca, Fushi deveria cuidar melhor dela. Pioran começa ensinando a escrever seu próprio nome, depois o de Marte, Barona e o nome dela. Em seguida, começa a ensinar o nome de cada coisa que está ao seu redor, como árvores, pássaros, rio, céu. A noite cai e vemos que ela continua ensinando novas palavras a ele. Vemos os dias se passando até que eles chegam ao vilarejo portuário e vemos que Fushi já apresenta melhor em sua comunicação. Ambos partem em um barco. Pioran pergunta o que Fushi fazia antes de encontrar Marte. Então ele começa a explicar que andava sozinho por muito tempo até encontrar ele, se referindo ao garoto, que o deu comida e abrigo. Pioran pergunta o nome dele, mas Fushi diz não saber, e que só se lembrava da forma, do som e do cheiro, e se transformou nele. Ao cair da noite, eles estão chegando à terra firme. Pioran mostra a Fushi a terra onde os Yanomê e os Takunaha lutam todos os dias, e que era para lá que eles estavam indo. Ao desembarcar, Pioran diz que estão indo para a casa de seu namorado, mas que aquela noite eles iriam passar na floresta. Pioran diz que ele é um intelectual e que talvez saiba algo sobre Fushi. Durante a noite, o narrador percebe algo estranho e logo Fushi é atacado pelo que parece ser um galho. O narrador explica que a reação da carne está diferente, fazendo que o Fushi não consiga tomar a forma do garoto. Fushi fica em alerta e vê que aquilo que o atacou tomou a forma do garoto, fazendo também que ele não se lembre dele. Então o tempo para e o narrador se aproxima de Fushi e começa a falar com ele, o perguntando como se sente ao perder uma parte de si, falando que aquilo tomou algo que o pertencia e que do jeito que estava ele não conseguiria se lembrar do que aquilo pegou dele, mas que ele conseguiria sentir um vazio e desconforto, e deu um conselho de que aquilo era seu inimigo e que ele deveria derrotar. Então o narrador desaparece. Fushi parte para o ataque. O narrador fala que há um núcleo naquilo e que ele deveria o destruir. Fushi acaba sendo atacado e perdendo mais uma de suas formas. Pioran está procurando por Fushi, que está se transformando em Oniguma, e diz para ela não ir até lá. O narrador explica que aquilo rouba os receptáculos que ele coletou e foi designado para enfraquecê-lo com o tempo, sendo uma falha de vida incapaz de se tornar um animal. No entanto, se adaptou para roubar. Fushi tenta atacar aquilo que agora estava em forma de lobo. Ele acaba sendo mordido e ferido de novo, perdendo mais uma forma, mas dessa vez conseguindo expor o núcleo daquilo. Enquanto isso, o narrador está apenas observando de longe e diz que é ali no núcleo que os receptáculos estão sendo mantidos e Fushi só precisava pegá-los de volta. Agora, restando apenas a forma de Marte, Fushi corre entre as árvores, escala uma até o topo. Ele corre entre os troncos e se joga em direção a uma abertura que deixou exposto o núcleo daquela coisa. Fushi consegue entrar e se segurar no núcleo. A criatura segura Fushi pela perna e tenta tirá-lo lá de dentro, enquanto ele se segura bem firme ao núcleo da criatura, fazendo que aos poucos o núcleo se solte do corpo. Ao conseguir separar o núcleo do corpo da criatura, vemos o núcleo murchar, indicando que Fushi conseguiu vencer e recuperou sua forma de Oniguma e a do garoto. O narrador se aproxima de Fushi, que pergunta quem era ele. O narrador responde ser o seu criador e que eles têm um grande objetivo, que é de preservar esse mundo, e que aquela entidade foi enviada com o intuito de impedir o objetivo de Fushi. O narrador diz que ele ainda não compreende e desaparece, dizendo que eles voltariam a se ver em breve e se divertiriam muito até o momento final. Pioran aparece e pergunta o que era aquela coisa assustadora. Fushi se vira e com um sorriso diz não saber e que foi estranho. Ao amanhecer, vemos que Pioran e Fushi chegam até a casa de seu namorado, que ela havia mencionado anteriormente, dizendo para o garoto que estava ali na casa chamar o velho e que ela tinha trago um presente para ele, um monstro imortal. Encerrando assim o episódio 6. É isso aí, pessoal, mais um vídeo encerrado. O episódio 5 foi bem triste, né? Tava tudo indo tão bem, mas infelizmente Barona não conseguiu trazer Marte de volta. O que vocês acham que aconteceu na vila depois que Fushi foi embora? Deixa sua opinião nos comentários que eu vou estar lendo. E o episódio 6, hein? Deu uma melhorada nos ânimos, né? Depois do final do último, mas ali no meio começou uma tensão. Nosso prota vai ter um inimigo bem forte. Será que ele vai conseguir derrotar os próximos? Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se estiver gostando, clica no botãozinho de gostei, comente ou considere se inscrever no canal. E me conta como que tá o áudio, tá ficando bom? E as legendas ficaram boas? E mais uma vez agradeço de verdade a companhia de vocês que ficaram até aqui. Semana que vem trarei mais vídeos sobre animes. Se cuidem, galera, e até a próxima semana.